professor Robert Kegan, em seus estudos, ele nos apresenta 3 estágios de desenvolvimento que vocês estão vendo no gráfico ao lado, que justamente apresenta esses estágios. O primeiro deles se chama mente social. A característica das pessoas, dos adultos que se concentram neste estágio de mente social, é que eles são guiados pelo status quo da sociedade, da empresa onde eles estão, da sua própria família. Eles dificilmente são aquelas pessoas que vão quebrar as regras. Eles podem ser muito bons em atingir metas dentro das regras, mas eles acabam não criando os próprios modelos. Eles são seguidores, eles não criam modelos ou partem para inovações. O profissional de mente autoguiada, ele já é um profissional que, lida com as regras, aceita as regras, mas também cria os seus próprios modelos e sabe quando essas regras precisam ser quebradas para a gente dar um novo ritmo e dar uma maior efetividade às ações. O problema desses profissionais é que eles acabam se apaixonando pelos próprios modelos e nenhum modelo é bom sempre, com todas as pessoas e em todos os tempos, principalmente no mundo atual que nós estamos vivendo. E o terceiro estágio de desenvolvimento é o de mente autotransformadora. Somente nesse estágio de mente autotransformadora é que, de fato, os adultos aprendem a mudar a sua própria personalidade para se adaptar às necessidades dos novos desafios, às necessidades da sociedade, do mercado. Eles têm os seus modelos, mas se surge um outro modelo ou se a própria necessidade mostra que eles têm que se reinventar, não tem problema para eles. Eles, de fato, se reinventam. Pelos estudos, vocês podem ver que grande parte dos adultos ficam e estão em mente social. Outra parte, ao redor de 35%, são os profissionais de mente autoguiada. E somente 7% dos profissionais são os profissionais de mente autotransformadora. À medida que a gente vai evoluindo nesses estágios, essa evolução ela não é somente emocional, ela é também cognitiva. Cognitiva no sentido que os adultos vão conseguindo, à medida que vão evoluindo de estágios, a ampliar as suas perspectivas, conseguem ver sobre novos ângulos, sobre mais ângulos, saindo daqueles pensamentos muito binários que são ou isto ou aquilo e vendo as várias tonalidades, os vários tons de cinza ou as várias cores que são possíveis para que a gente possa de fato criar as soluções. E eles aprendem a também lidar melhor com o conflito, vão de feedbacks para uma linguagem de diálogos para o crescimento e vão se tornando mais efetivos, vão conseguindo co-criar e até transformar ecossistemas como um todo. Então vocês podem ver o quanto é importante no mundo atual a gente de fato ativar nossa mente evolutiva para que a gente consiga evoluir nesses estágios de uma forma mais rápida. E assim, a partir da ciência, com certeza no futuro a gente terá um número de pessoas muito maior nos estágios mais avançados e, portanto, nós teremos no mercado de trabalho mais pessoas com mais capacidade de criar soluções mais efetivas. E quem sabe a gente não vai conseguir, inclusive, resolver problemas que até então a gente não tem conseguido resolver tão facilmente. Para que a gente possa evoluir mais rapidamente nesses estágios de desenvolvimento, além da gente usar as abordagens científicas, é fundamental que a gente saiba que a gente vai ter que superar as nossas crenças limitantes. Aquelas crenças que nos impedem de acreditar só porque até agora eu não fui bom em falar em público, que eu não possa superar este medo e me tornar um excelente palestrante, por exemplo. Ou só porque eu tenho dificuldade em lidar com conflito e até mesmo de dizer não, que eu não possa desenvolver uma forma de me posicionar mais assertiva. É tudo uma questão da gente entender que nós contemos nossas crenças limitantes e não o contrário.
Isso é fundamental para o processo de crescimento e de evolução. E à medida que você vai, de fato, incorporando essas abordagens para realizar as mudanças em sua vida, frente a cada desafio, você vai potencializando o que você tem de genuinamente humano, que é a sua consciência, essa capacidade única de evoluir, de mudar a forma como você dá significado para suas experiências, para a sua vida, a forma como você vê o mundo, a forma como você sente o mundo e a forma como você interage com você mesmo e também com as pessoas. Então, isto é a nossa grande capacidade enquanto ser humano. Bem, e a partir do momento que você começa a internalizar essas abordagens científicas, você será capaz também de humanizar a gestão, né? Tanto do seu time como também de sua organização. E a boa notícia, como eu já falei, é que hoje a gente tem, tanto a partir da neurociência, como dos desenvolvimentos da psicologia cognitiva, como também da economia comportamental, abordagens que tornam esse processo de mudança muito mais fluido, né? Com menos sofrimento e mais efetivo, com certeza. Uma das abordagens que eu mais gosto, né, justamente para nos ajudar a evoluir mais rapidamente, é o mapa de imunidade à mudança, que foi desenvolvido pelo professor Robert Kegan, da Universidade de Harvard. E esse mapa nada mais é do que uma matriz com 4 colunas, onde na primeira coluna a gente identifica o grande objetivo de mudança comportamental que a gente precisa fazer para que a gente possa alcançar os nossos objetivos. Na segunda coluna, a gente identifica o que a gente faz no nosso dia a dia que vai contra o nosso objetivo de melhoria comportamental. E na terceira coluna, a gente identifica por que a gente tem esses comportamentos contraditórios no dia a dia. Quais são os nossos medos? Quais são os nossos comprometimentos escondidos? E ao identificar os nossos comprometimentos escondidos, a gente entende como é que está funcionando o nosso sistema de imunidade à mudança. Ou seja, a gente entende por que a gente não atinge o nosso objetivo de mudança comportamental, porque tem algumas questões escondidas, né, que precisam ser trabalhadas. E na quarta coluna, a gente entende quais são as crenças limitantes que estão nos prendendo a esse sistema de imunidade à mudança. E a gente passa a entender como é que a gente está vendo o mundo. Eu posso estar vendo esse mundo, o meu mundo, de uma forma mais restrita ou uma forma que de fato vai potencializar o meu crescimento. E a partir do momento que eu passo a incorporar esse mapa de imunidade à mudança na minha vida, né, eu costumo dizer que, inclusive, hoje, quando eu vejo que eu não estou indo nem para frente nem para trás, eu sento, desenho lá essa matriz com essas 4 colunas e rapidamente eu consigo entender o que está acontecendo comigo, né? Quais são as crenças que estão me impedindo de avançar em direção aos meus objetivos e como é que eu posso ressignificá-las, né? Então, a partir dessa ferramenta do mapa e também de alguns testes exploratórios e de outras abordagens que nós vamos incluindo aí neste processo de mudança, você vai conseguir fazer a mudança em você mesmo, incorporar e aprender este método para fazer qualquer mudança de uma forma efetiva e fluida e também para influenciar a mudança de outras pessoas e inclusive de seu próprio time, né? Porque muitas vezes, quando nós temos desafios lá no nosso time, isso significa que a gente também tem que mudar a forma de pensar e de agir do nosso time. Então a gente tem que fazer a grande pergunta, né? Opa, qual é a mudança comportamental que esse time precisa fazer para alcançar o sucesso em seus desafios? Então esse é um ponto crucial que a gente pouco faz, principalmente em exercícios de planejamento. A gente tem que integrar, né, o emocional, o cognitivo, o comportamental ao técnico e nossa vida profissional. Senão a gente acaba não potencializando o desenvolvimento nosso, das pessoas do nosso time e do próprio time como um todo, né?
Então, a partir desses métodos, né, de mudança, a gente consegue não só criar uma segurança para que a mudança de fato possa acontecer, né? A mudança, o medo da mudança, ele traz uma certa instabilidade, mas se a gente tem um método, com certeza o caminho, as pessoas vão se sentir mais seguras, né? Outra questão, a gente vai criar um espaço para que as pessoas compartilhem as suas vulnerabilidades, os seus receios, a partir do momento que você também está compartilhando os seus receios, né? Medo faz parte, né, gente? Só há coragem se a gente está vulnerável. Se a gente domina, aí não é coragem, né? Porque não é. E a partir destas questões, a gente também vai aprendendo a empurrar. Esse é um termo criado pelo professor Richard Thaler, o ganhador do Prêmio Nobel, que a gente precisa empurrar os nossos colegas, os nossos colaboradores e até mesmo nós mesmos para a direção que a gente quer ir, para a gente sair da nossa zona de conforto. Então a gente tem que criar algumas mensagens de despertar para nos ajudar a ir em direção à nossa melhor versão. E assim a gente vai criando de fato um ambiente muito mais efetivo, um ambiente muito mais experimental e aberto e apropriado para lidar com esse mundo novo que a gente está vivendo, né? De muita incerteza, de muita mudança, né? De muita volatilidade, e onde a gente tem que ativar a nossa inteligência evolutiva. E esta, então, é a nossa grande oportunidade, né? De exercer a nossa multiplicidade de talentos, de exercer a nossa inteligência evolutiva e de criar, né, tanto times como organizações mais experimentais, capazes de testar, aprender e adaptar modelos com muito mais facilidade, com menos sofrimento, com menos burnouts, né, com menos estresse e com menos depressão. Então a gente tem que aprender a incorporar a mudança como algo natural, algo que faz parte do nosso dia a dia e algo que vai nos permitir exercer a nossa multiplicidade, exercer todo o nosso potencial, inclusive de felicidade, porque grande parte da nossa felicidade depende da nossa capacidade de realizar e de sair da nossa zona de conforto. A gente tem que aprender a realizar nós mesmos, a nossa multiplicidade de talentos e não ficar preso ou restrito, né, por os nossos medos ou o que nós achamos que é a nossa personalidade. Nós contemos ela e não o contrário.